Então, eu gostaria, portanto, de iniciar a apresentação desse tema, né, sobre a igualdade e educação. O título desse artigo, né, ainda inédito, a igualdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Retirado de um belíssimo poema de Cecília Meirelles, em que a palavra igualdade lá aparece como liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que nenhum homem explica e todo homem sabe o que é, mais ou menos isso tem aí no texto, né? E eu, então, optei por abrir com alguns excertos dessa canção de Gilberto Gil, em parceria com Erasmo Carlos, e com essas frases: queremos saber sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, dos homens pobres das cidades, das estepes dos sertões, pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam. Queremos saber, todos queremos saber. E me parece, por vezes, quando eu terminei, eu falei, poxa, só eu mesmo vou entender por que eu escolhi essa canção. Além de ter ficado muito tocado por ela, eu a conheci há pouco tempo, embora ela seja uma canção antiga. E a razão dessa canção é porque, para mim, nela, Gil faz um diálogo entre duas coisas, que são esta herança iluminista acerca da visão do ser humano, uma visão, portanto, que crê que a produção e a difusão do saber implicará por si mesmo a emancipação do homem, e esta é uma ideia que vai ser, como vocês verão no texto, incorporada pelo ideal de escola republicana, e também esta ideia de que o percurso histórico do homem é linear e marcado por uma certa teleologia, né? Ou seja, ele caminha para algo, né? E ele caminha, por exemplo, para o progresso humano, o progresso em todos os sentidos, né? Então, o progresso científico, o progresso tecnológico, mas também o progresso moral, o progresso político, né? Então, o iluminismo vai pensar a história humana como algo contínuo e linear, enquanto há civilizações que pensam a história e representam a história, por exemplo, como um círculo, né, em que as coisas se repetem, voltam. Há, por exemplo, ela substitui fundamentalmente a noção escatológica cristã, que olhava para a história do homem não como um progresso em direção ao infinito, né, ao equilíbrio, ao conhecimento, mas ao contrário, pensava a história humana de uma forma que eles chamam escatológica, ou seja, o fim do mundo está próximo, o que nós temos hoje são só flashes do que será esse fim do mundo. Né? Portanto, não há nenhuma noção de progresso. Né? É com o iluminismo que nós temos essa noção de uma linearidade progressiva da história humana. Né? E a canção parece um pouco solidária dessa visão do percurso histórico dos homens em direção ao progresso da ciência, da tecnologia, da emancipação humana, da melhoria ética, da política, etc, etc. No entanto, subrepticiamente, e isto é a grande virtude dos poetas, dos grandes poetas como Gil, ele vai percebendo que esse projeto iluminista faz água. Então vocês começam a notar que aparece, incide na canção, o que não é iluminista, o mistério. Né? Mas mais do que isso, né? Ele começa a apresentar também uma visão trágica, né? Esse homem pequeno, sofredor, né? Uma visão trágica que não tem nada a ver com a noção iluminista, né? Quer dizer, a noção iluminista é, portanto, de um tempo linear, de um tempo que vai se acelerando, o progresso vai sendo cada vez mais rápido, né? E a gente tem parte dessa visão ainda entre nós. E, além disso, toda visão iluminista, e isso aparece, por exemplo, pelo menos em alguns comentários, Marx é um pouco mais esperto do que isso, ele sabe que as coisas não são bem assim, mas essa ideia de que o homem faz a história, né? Quem sabe faz a história, não espera acontecer, né? Então, que a história seria fabricada. Então, portanto, vocês percebam a potência do homem, eu fabrico a minha própria história, né? Claro que os homens são agentes, mas também é claro, Gil percebe, esse caráter trágico da existência humana, que embora sejamos agentes, nós também padecemos da história. Nenhum de vocês escolheu, como eu já disse, nascer no Brasil, viver nessa pandemia, falar essa língua, estar sujeito a tudo aquilo que nós estamos sujeitos. Os homens padecem, sofrem
os destinos da história, né? Coletiva ou individualmente, né? Isso aparece, claro, sempre nas tragédias gregas, quando o herói, por exemplo, tem sofrimentos não merecidos, como é o caso de Antígona, né? Então o homem padece também. Então me parece que Gil cria um pouco aquela utopia iluminista para depois falar, mas a gente está aqui sofrendo, né? A gente quer o raio laser mais barato, mas a gente está perdido na Terra e nós queremos saber algo que nos escapa, né? Bom, justificado isso, então eu vou um pouco para uma leitura comentada do texto, né? Como vocês notaram, eu começo ali com o que eu vou chamar de um marco fundador, né? Por que o marco fundador? Olha, pessoas antes já escreveram sobre educação e igualdade, o próprio Platão, por exemplo. Mas igualdade em Platão tem outro sentido, é uma igualdade geométrica, cada um no seu lugar na polis, né? Na modernidade, e em particular em Montesquieu, nesta obra clássica, As Virtudes das Leis, que o papel da educação aparece vinculado à formação da virtude. E aí, como eu digo para vocês, já no prefácio da segunda edição, ou seja, provavelmente uma resposta às críticas da primeira edição, Montesquieu adverte o seu leitor que ele vai utilizar esse termo virtude nas suas reflexões sobre as relações entre política e educação, ele vai usar esse termo virtude num sentido muito específico. Não se trata, então, esclarece Montesquieu, de uma virtude moral, nem de uma virtude cristã. Vocês podem acompanhar, se vocês quiserem, ali no texto, né? Essa virtude, para Montesquieu, se relaciona antes com os vínculos que unem os cidadãos entre si e os vínculos que os unem ao regime de governo no qual eles vivem. E muito mais isso do que qualquer tipo de escolha subjetiva e pessoal que marcaria a virtude ética, né? Essa virtude, portanto, que ele atribui à educação o dever de fomentar, é o amor à igualdade. O amor à igualdade é, para Montesquieu, o princípio que anima o regime republicano como um modo de vida. Ora, em Montesquieu, paralelamente a qualquer estrutura jurídica e política, os regimes de governo implementam e também cultivam o tempo inteiro um princípio que opera assim como uma espécie de elemento afetivo propulsor, né, que move as ações dos súditos ou dos cidadãos. Porque para Montesquieu, e aqui eu cito Renato Janine Ribeiro, nenhuma forma de governo subsiste se faltar a paixão que lhe serve de suporte. Uma nota de rodapé aqui na leitura. Interessante porque talvez Montesquieu seja o primeiro a colocar a importância dos afetos na política. Né? Isso é um tema recorrente hoje, mesmo no Brasil, Dunker, Safatli falam muito disso, né, da importância dos afetos para a vida política. Montesquieu é o primeiro a afirmar isso. Qualquer forma de governo, mesmo um governo despótico, precisa que uma parte da população o apoie, considere legítimo. Né? Daí a importância que Montesquieu vai atribuir à educação, um tema do qual ele se ocupará já nas primeiras sessões do seu livro, logo nas primeiras páginas. Né? Ele começa definindo a natureza e o princípio de cada regime, né? Para, em seguida, dizer que caberia à educação desenvolver as diferentes disposições afetivas, diferentes disposições e princípios políticos que vão conferir a cada espécie de regime político, né, o despotismo, a república ou a monarquia, o seu reconhecimento, a sua legitimidade por parte daqueles que são governados. Né? Ora, isso estabelece para a gente de cara que Montesquieu tem uma certa filiação aristotélica, que concebe o homem não simplesmente como um ser gregário ou social. Isto é do âmbito da vida humana. Né? Os seres humanos são gregários, como as abelhas são gregárias, como as formigas são gregárias, como os cães são gregários. Diferentemente dos tigres, que são indivíduos isolados. Né? Mas o ser humano não é só gregário, ele é um ser político. Né? Portanto, dotado da faculdade de forjar ele mesmo modos próprios de uma existência coletiva. Né? Ao passo que as abelhas não. Né? Ninguém nunca ouviu falar de uma colmeia republicana, certo? De um golpe de Estado, de uma tirania num formigueiro. Né? Então, os seres humanos são políticos porque, além de gregários, eles inventam uma forma de viver uns junto aos outros. E esses diferentes modos de organizar a vida em comum vão ser, por Montesquieu, classificados em 3 tipos básicos, bem simples, na verdade, um pouco problemáticos. Mas o regime republicano, no qual a soberania pertence ao povo, na sua versão democrática, ou a uma parte dele, na sua versão aristocrática, mas republicana. O regime monárquico, no qual um só governa, mas ele governa com bases em leis estáveis. E, por fim,
o regime despótico. Antes de descrever esse regime, eu queria falar, a gente, em geral, faz uma equivalência entre o déspota e o tirano. Na tradição clássica, não. O despotes, em grego, é a autoridade privada. Portanto, o tirano e o déspota agem autocraticamente, agem autoritariamente. Mas o tirano age com a lógica daquilo que é público, enquanto o despótico age no governo da polis, da cidade ou da república, na lógica daquilo que é privado. Eu vou dar 2 exemplos que pode parecer para vocês caricatural, mas um déspota, por exemplo, é capaz de colocar as relações exteriores do país em segundo plano para dar o cargo para o seu filho como um filé mignon. Né? Ele trata a república como se fosse o seu clã. Né? O tirano não. Né? Então, o que caracteriza para Montesquieu, portanto, o regime despótico? Diz ele um regime sujeito aos caprichos, veja a palavra, os caprichos de um homem só, em geral, diz Montesquieu, e aqui qualquer semelhança não é pura coincidência, o regime de um homem só que é, em geral, voluptuoso e ignorante. E a cada um desses regimes, ou estrutura do exercício do poder, corresponderá um princípio unificador muito peculiar. No caso da monarquia, a honra, o medo, no caso do despotismo, e a virtude, o amor e a igualdade, no caso da república. Daí porque, para Montesquieu, as leis da educação, as suas instituições educacionais vão ter que ser diferentes em cada regime de governo. No caso da monarquia, cujo princípio, como vimos, é a honra, a educação pouco ou nada depende de instituições públicas como a escola. Por quê? Porque é na própria experiência cotidiana, pela impregnação, né, pelo exemplo, pelo cotidiano, que essa educação se realiza. Ora, a educação no regime monárquico é voltada sempre para a consolidação de grandes diferenças hierárquicas. A educação fundada, portanto, no princípio da honra, busca mais a distinção social, estabelecer, reforçar as distinções sociais, do que a comunhão entre os súditos. Cito Montesquieu, as ações dos homens na monarquia não são julgadas como boas, mas como belas. Não como justas, mas como grandes. Não como razoáveis, mas como extraordinárias. Né? Ou seja, extraordinário é aquele ser fora do comum, que, portanto, merece pertencer a um outro estamento. Já no regime despótico, diz Montesquieu, a educação tende a cumprir um papel ínfero, menor, porque ela se limita a fomentar o temor, né? Então, o déspota está sempre educando e fazendo algo para que todos tenham medo dele, inclusive seus auxiliares, que ele fica o tempo inteiro, diz Montesquieu, ameaçando fritá-los e demiti-los. Né? E eu estou citando Montesquieu, eu não estou citando o Brasil, né? Fomentar o temor, inclusive nas pessoas que estão ao seu redor, nos corações das pessoas, e a difundir, diz Montesquieu, também não estou comentando o Brasil hoje, eu estou comentando Montesquieu, difundir alguns princípios simplórios da religião e dos costumes. A disposição para a obediência, portanto, que é uma obediência irrefletida, né, que é característico do modo de vida despótico, essa disposição, ela supõe e, ao mesmo tempo, fomenta a ignorância. Agora, vejam que interessante, né? Montesquieu diz, ela fomenta a ignorância tanto naqueles que obedecem, como naquele que comanda. Sabe por quê? Porque o governante, déspota, não precisa pensar, deliberar, duvidar, nem raciocinar. Basta ele querer dizer, eu tenho a caneta. Veja, estou citando, não precisa deliberar, duvidar, nem raciocinar, estou simplesmente citando Montesquieu. Né? A caneta não, eu estou citando o Brasil. Daí a observação irônica de Montesquieu acerca do que seria o lugar da educação nos regimes despóticos. Cito Montesquieu novamente. E por que no despotismo a educação se esforçaria para formar um bom cidadão? Ora, se esse cidadão amasse o Estado, ficaria tentado a sabotar o governo. Fim da citação. Ora, diferentemente da monarquia e do despotismo, no caso do governo republicano, a educação, diz Montesquieu, e particularmente a educação na sua forma pública, institucional, a escola, a educação, diz Montesquieu, torna-se um dispositivo crucial, importantíssimo. Cito de novo Montesquieu. É no governo republicano que se precisa de todo o poder da educação. O temor dos governos despóticos nasce espontaneamente entre as ameaças e os castigos. Lembra? O déspota é o que está sempre propagando o temor e castigando os que não os obedecem, os que não são patriotas. A honra das monarquias, diz Montesquieu, é favorecida pelas paixões e as favorece, porque nós temos também a paixão pela desigualdade. Mas a virtude política
né, o amor à igualdade, diz Montesquieu, né, é uma renúncia a si mesmo, que é sempre algo muito difícil, porque exige que se prefira continuamente o interesse público ao seu próprio interesse. Veja que Montesquieu guarda importância para a gente pensar o Brasil hoje. Assim, e aqui voltando para a educação, muito mais do que uma competente iniciação em saberes, em conhecimentos, em capacidades, em competências, se vocês quiserem, a educação republicana deve almejar para Montesquieu a transmissão entre gerações de um certo afeto. E esse afeto é o amor à igualdade. E Montesquieu nos lembra, cito, se nós temos o poder de transmitir nossos conhecimentos aos nossos filhos, nós temos o poder ainda maior de lhes transmitir as nossas paixões. Entre elas, a paixão pela igualdade, esse princípio afetivo que vincula cada cidadão a uma comunidade política na qual ele se insere, da qual ele participa. Uma paixão que, para Montesquieu, a vida republicana fomenta e que, por sua vez, renova o vigor dessa própria vida republicana. É muito difícil, mesmo num pensador político que é tido por muitos como um realista, como o caso do Montesquieu, a gente fazer com precisão um recorte entre aquilo que é um esforço de compreensão, de descrição, o que é um regime assim, o que é um regime assado, e é aquilo que é uma proposição programática, ou seja, que é um pouco um pouco dizer como a gente deve agir, né? Entre aquilo que pode, portanto, ser descrito como, diz o Renato Janine Ribeiro, o espaço em que a vocação é do cientista, descrever o que é, e outro em que ela é de político, né? Promover aquilo que deve ser. Mas, para nós, né, que buscamos em Montesquieu subsídios para pensar o pensamento, mas também a ação educacional, essa cisão entre uma coisa e outra, entre a descrição e o programático, se torna, em grande medida, absolutamente ociosa. Porque ao vincular a educação republicana ao amor e igualdade, Montesquieu lançou a todos aqueles que, como nós, se ocupam da educação, ele lança um desafio que é ao mesmo tempo teórico e prático, que é ao mesmo tempo reflexivo e programático. As relações, portanto, entre educação e igualdade tornaram-se, a partir de Montesquieu, o impacto do seu livro, um problema ao qual professores, pedagogos, políticos, sociólogos e filósofos têm voltado a sua atenção de uma forma constante, incessante. Dentre outras razões, porque um princípio, como o amor à igualdade, um princípio, por mais consensual que ele possa vir a ser em uma sociedade, jamais vai carregar em si as regras da sua aplicação prática. Só uma nota aqui de rodapé importante, né? O que eu quero dizer com isso? Veja, eu posso ter um princípio ético-religioso, como amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, como que a gente operacionaliza esse princípio? Cada uma das igrejas cristãs pensa uma forma diferente de pôr isso em prática, de operacionalizar esse princípio. O mesmo vale para teorias políticas, né? 5, 6, 10 estados que se inspiraram em Marx, como a China, o Vietnã do Norte, uma época, Cuba, Albânia, fizeram formas práticas de governo completamente diferentes. Se a gente for para o campo da educação, vocês pegam 20 escolas construtivistas, todas elas se apegam ao princípio construtivista, cada uma delas funciona de um jeito, né? E, claro, essas escolhas que nós fazemos em relação às formas da efetivação de um princípio, nesse caso, o amor à igualdade, sempre estarão sujeitas a um confronto com concepções alternativas. Concepções que, a despeito de compartilharem o mesmo princípio, vislumbram, nesse princípio, sentidos completamente diversos e vão dele retirar novas implicações. Eu vou, então, portanto, agora apresentar para vocês 3 formas pelas quais se pensou esses vínculos entre educação e igualdade. 3 formas que são muito diferentes entre si, são mesmo alternativas. Uma exclui a outra do ponto de vista teórico, como veremos no final. E a primeira dessas formas é a ideia de uma igualdade de oportunidades. E o subtítulo é Igualdade de Oportunidades, Horizonte Normativo ou Dissimulação da Dominação. Ora, essa primeira, e eu diria que até hoje, muito influente, forma de operacionalização, né, de pôr em prática esse princípio republicano, foi a idealização da escola como uma instituição potencialmente capaz de materializar aquela utopia liberal de uma sociedade
que seria construída a partir da igualdade de oportunidades e da valorização dos méritos individuais como os fundamentos legítimos para uma divisão desigual das riquezas, dos lugares e dos prestígios sociais, né? Quando eu digo que ela é até hoje muito influente, né, não é raro que, por exemplo, quando eu pego um táxi e alguém me pergunta o que eu faço, eu digo que eu sou um professor, e eles perguntam onde, Universidade de São Paulo, eles falam, pois é, né, se eu ver, vocês que estudam tanto ganham aí 5, 8, 10 mil reais, um jogador de futebol ganha milhões. O que está por trás disso? Que a ideia de que o triunfo meritocrático, entre aspas, da escola justificaria uma desigualdade. Se eu ganhasse mais, né, eu ganhar mais do que um pedreiro seria justificável, mas não do que um jogador de futebol que não estudou. Né? Vocês percebam a permanência desse ideário liberal em nós. Né? Ora, e por que isso assim acontece? Né? O que está por trás desse ideário? Ora, se nas sociedades estamentais, né, pré-liberais, as sociedades medievais, por exemplo, a hierarquia social derivava diretamente dos laços de sangue, o filho do príncipe já nasce príncipe, no ideal das democracias modernas, liberais, esse lugar social deveria se fundar em uma competição livre e justa entre os indivíduos, esses indivíduos sempre concebidos, teoricamente, como iguais em direitos e em liberdades. Uma competição que, em algum sentido, é parecida com a lógica das disputas esportivas, né? Ou seja, se as escolas conseguissem efetivar o princípio da igualdade de oportunidades para todos que a ela chegassem, as desigualdades, sejam elas escolares ou sociais, que derivariam desta competição, seriam tão justas quanto as que decorrem de uma competição esportiva. Uma competição na qual há vencedores, há perdedores, sem que se coloque em questão a legitimidade desse resultado. Né? Uma vez, né, desde que estejam garantidas a imparcialidade do árbitro, claro, e a observância das regras. Né? Se a regra é clara, como eles dizem, o árbitro aplica bem, um time ganhou, ele é o campeão, ponto. Né? Não há nada de injusto nisso. O problema, então, para a educação residiria na implementação de políticas públicas que garantissem a universalidade do acesso à escola e a imparcialidade dos seus critérios de seleção, de forma que todos pudessem, em princípio, concorrer em igualdade de condições. Ora, embora essas formulações teóricas e o reconhecimento jurídico, sobretudo, do direito à educação de todos, embora esse arcabouço teórico remonte ao século XIX, só foi na segunda metade do século XX que um número bastante significativo de países, inclusive o Brasil, conseguiu romper com essa dicotomia que destinava uma escola elementar aos filhos dos trabalhadores e o ensino secundário às elites econômicas e culturais. A universalização e a luta pela universalização das oportunidades escolares tornou-se objeto de um esforço que ultrapassou muito o escopo do pensamento liberal que a criou. Na França, por exemplo, uma reforma importante, Langevin-Vallon, foi conduzida por intelectuais, tanto Langevin quanto Vallon, vinculados ao pensamento marxista. Intelectuais que acreditavam que a expansão da oferta da escolarização para as classes trabalhadoras seria uma forma de fomento da igualdade. No Brasil também. A defesa da escola pública, aberta a todas, feita ao longo dos anos 50, por exemplo, congregou intelectuais de posições muito diversas. Por exemplo, Florestan Fernandes e Roque Spencer Maciel de Barros. O primeiro com uma clara filiação marxista, o segundo um defensor liberal. Como destaca o Dubé, esse princípio da igualdade de oportunidades acabou deixando de ser apenas, eu cito, um avatar da ideologia liberal e burguesa para se tornar uma concepção fundamental da justiça em uma sociedade democrática composta de indivíduos a priori iguais entre si. Ora, o ideal de universalização do acesso à educação básica, embora até hoje não tenha sido plenamente realizado, conheceu, e é preciso se reconhecer isso, êxitos bastante significativos desde a segunda metade do século XX. O caso brasileiro, por exemplo, eliminou-se em São Paulo a barreira de acesso aos estudos secundários, o exame de admissão. Essa progressiva eliminação das barreiras para a continuidade da escola, que se iniciou em São Paulo na década de 70, acabou sendo generalizada nas décadas de 80 e 90. E isso implicou uma profunda transformação nas práticas escolares, nos debates acerca da educação. Mas, não obstante os inegáveis méritos da abertura da escola, a segmentos da população que a ela nunca tinham tido acesso, a medida, é claro, frustrou a expectativa de concretização de uma igualdade de oportunidades. Criou-se, nessa mesma época, e se cristalizou uma cisão
entre o sistema público e o sistema privado de educação no Brasil. Uma cisão que realocou o privilégio dos privilegiados em novas bases, de forma que o acesso aos cursos superiores de maior prestígio social e de retorno econômico permaneceu sendo um privilégio das elites oriundas da escola privada desde então. Mas isso é interessante ver, mesmo em países nos quais o sistema público de educação é forte, é hegemônico, como no caso da França, essa esperança da igualdade de oportunidades se transformou em desilusão. Ora, em que pese um aumento absolutamente significativo da escolarização da população como um todo, o que aconteceu foi uma espécie de democratização seletiva, por fatores externos e internos à escola. Né? Por exemplo, as escolas francesas, as melhores escolas francesas são nos bairros chiques. Né? E depois também, porque as práticas escolares tendem sempre a privilegiar alunos e alunas cujos hábitos culturais, familiares, estão muito mais próximos dos seus valores, das suas expectativas, dos seus procedimentos, como nos alerta Bourdieu e Passeron, na obra Os Herdeiros, por exemplo. Haveria, sim, muito mais do que o mérito individual em jogo nessa seleção operada pela escola. Né? Ou seja, a seleção escolar não é meramente meritocrática do desempenho escolar. Ela tem a ver, por exemplo, diz Bourdieu e Passeron, com o capital cultural que eu recebo da minha família. Né? Ora, a universalização da oferta da escolarização acabou, nesse sentido, por explicitar, por tornar patente a tensão que é inerente ao conflito entre esse ideal moderno de uma sociedade formada por sujeitos políticos que são pensados, concebidos como sujeitos iguais e livres, e uma condição concreta, empírica, de indivíduos cujo contexto social, cujos hábitos culturais têm efeitos muito expressivos na competição por diplomas, por carreira e mesmo no êxito escolar. Essa expansão da escola explicitou ainda a fragilidade dos critérios e a fragilidade da fidedignidade, né, do quanto que eu posso confiar nos meios pelos quais os sistemas escolares se propõem a operar uma seleção que se diz, que se pretende meritocrática. Ora, o reconhecimento muito amplo desses conflitos, das fragilidades do modelo de igualdade de oportunidade, gerou, pelo menos, no meu entender, duas grandes tendências. Tendências cujas relações vão desde a tentativa de articulação até a complementaridade e rejeição mútua. Para alguns pensadores, como o próprio Dubé, o princípio da igualdade de oportunidades, a despeito de seus inegáveis limites, permanece sempre como um horizonte normativo. Tá claro que ele quer dizer um horizonte normativo, algo que eu pretendo chegar, embora nunca chegue, né? Um horizonte normativo para o pensamento, para as práticas educativas. Até diz Dubé, porque não temos outro jeito de fazer essa hierarquia social, né? Não seria, portanto, para Dubé o caso de se abandonar o princípio da igualdade de oportunidades. Seria, sim, o caso de aperfeiçoá-lo constantemente por meio daquilo que seriam de medidas de justiça distributiva. Essa é uma figura que ele vai buscar em Aristóteles. Né? A justiça distributiva é dar mais a quem tem menos. Por exemplo, as políticas públicas de ação afirmativa, como as cotas. Nesse sentido, as cotas não seriam uma renúncia, e isso é importante frisar, ela não é uma renúncia à ideia do mérito e da igualdade de oportunidades. Ao contrário, elas simplesmente procuram atenuar distorções que são geradas por processos seletivos que desconsideram o peso dos fatores extraescolares no rendimento da aprendizagem. Ou seja, uma parcela, por exemplo, a população negra do Brasil foi privada da escolarização por séculos. A escolarização média dos negros hoje é menor que a dos brancos. E sabemos que a escolarização do pai tem um impacto no rendimento da aprendizagem. Portanto, eu simplesmente corrijo essa distorção quando eu crio cotas. Né? Eu não anulo o mérito, eu simplesmente faço com que aquela medida reflita um pouco mais o mérito individual. Né? E o mesmo pode ser afirmado, ao meu ver, em relação às políticas de reconhecimento da diversidade cultural, da valorização dessa diversidade na experiência escolar. Em grande medida, essas medidas almejam precisamente aumentar a igualdade de oportunidades e relativizar essa cultura escolar que está muito estreitamente ligada àquilo que Bourdieu, de novo, chamará de um arbitrário cultural, que quer se legitimar como universal, como ideal, e sempre o faz em detrimento de heranças, de práticas culturais que são ignoradas ou menosprezadas pela escola, como a capoeira, por exemplo. Por outro lado,
a partir da década de 70, assiste-se também a emergência de um conjunto de investigações sociológicas, como a de Bourdieu, né, as chamadas teorias reprodutivistas, que vão abordar esse problema que eu tenho em mente aqui, as relações entre educação e igualdade, a partir de uma ótica completamente nova, porque é uma ótica de cunho macroestrutural. Né? Ela olha de cima para a escola, ela não está olhando as relações pedagógicas. Né? Ora, em que pese a enorme variedade de perspectivas que a gente identificaria como reprodutivistas, né? Parece haver entre todas elas, Bourdieu, Stabler, Passeron, etc., etc., ao menos um traço em comum: a tentativa de explicitação das formas pelas quais as relações de poder, que são exteriores à escola, né, relações de cunho cultural, econômico, relações exteriores à escola, condicionam as escolhas curriculares, as normas de funcionamento da escola, os mecanismos de seleção escolar, e o fazem sempre de forma a privilegiar os segmentos já privilegiados da sociedade. E fazem também, ao mesmo tempo, a fim de legitimar e ocultar o processo de reprodução das desigualdades sociais dos alunos e dos professores. Ora, a força desses argumentos, dessas investigações, desferiu um golpe muito duro no ideal da igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades tem sido, desde então, vista menos como esse horizonte normativo que o Dubé quer, do que como um certo ardil retórico, um ardil ideológico que, para os seus críticos, está sempre comprometido com a legitimação e com a dissimulação do papel da escola na produção e na reprodução das desigualdades de classe que marcam uma sociedade capitalista. Isso tudo é muito conhecido de muitos de vocês, né? Estou fazendo um resumo porque eu também vou criticar essa visão, já já vocês verão. Bom, vamos então para como é que os discursos pedagógicos se apropriaram dessas teorias reprodutivistas. E a primeira coisa que eu queria dizer é que assim, o impacto que essas teorias tiveram no campo da educação, um impacto que tem muito mais a ver com a sua divulgação por comentadores do que com a leitura das investigações originais, frequentemente muito complexas, né? Em geral, os professores receberam de segunda, de terceira mão essas notícias, essas teorias. Esse impacto, contudo, como eu dizia, ele não pode ser subestimado. Entre os professores, me parece que a sua difusão gerou muitas vezes um ceticismo paralisante, porque se transmutou, se transformou aquilo que era uma regularidade estatística, como um todo, para a sociedade, construída a partir de um contexto muito específico, a sociedade francesa, a sociedade norte-americana, em uma verdade pretensamente universal. Transformou, portanto, o que era uma correlação condicional, ou seja, maior ou menor condição, em uma causalidade determinista, né? Um futuro inexorável. E nessa operação, nessa transmutação, o que acabou se fazendo é transformar o pertencimento a um segmento social num signo que indica um destino escolar inexorável, a reprovação, o fracasso. Portanto, a naturalização, houve aqui uma nova forma de naturalização do fracasso escolar, que saiu, que migrou da ideologia do dom pessoal para a ideologia do capital cultural. E foi em grande medida em resposta a essa tendência bastante cética em relação ao papel da escola na promoção da igualdade, esse desafio que Montesquieu nos levou, que um certo conjunto muito expressivo no Brasil de teóricos, intelectuais da educação, procurou tecer uma nova forma de enfrentar o desafio, de vincular a educação ao princípio da igualdade, sem, no entanto, ignorar a contribuição dessas teorias sociológicas da reprodução. Há um texto que me parece paradigmático, um modelo desse movimento, de um intelectual muito importante e muito difundido no Brasil, o professor Demerval Saviani, da Unicamp, que reconhece a importância dessas investigações, sem, contudo, deixar de nelas apontar efeitos potencialmente paralisantes, como eu disse, para a ação pedagógica. Para ele, essas teorias marcadas, eu cito, por uma visão mecanicista e não dialética, não apresentariam, cito novamente, uma proposta pedagógica, além de combaterem qualquer uma que se apresente. Fim da citação do Saviani. Né? Assim, em resposta a esse desafio, Saviani propõe as pedagogias histórico-críticas, que, segundo ele, procurariam articular uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e não a sua manutenção. Seria a sua perpetuação. Né? Portanto, uma teoria pedagógica que considere o potencial reprodutor, mas opere para a sua transformação. As críticas de Saviani
Saviani, perdão, refletem um movimento muito importante do pensamento pedagógico brasileiro, sobretudo. Embora, ao meu ver, elas não diferenciem com muita clareza dois aspectos muito complementares, mas muito distintos, da contribuição das teorias reprodutivistas ao pensamento educacional. Quais são essas distinções? Ora, as teorias sociológicas têm um valor heurístico, ou seja, de interpretar a realidade. E eu preciso separar o que é a descrição do real de qual seria o seu impacto prático, né? Porque adotam uma perspectiva macroestrutural, essas investigações nunca tentaram descrever práticas escolares, nem propor alternativa pedagógica. Elas simplesmente queriam apresentar uma crítica a uma visão que até então era bastante dominante, de que a cultura escolar poderia, num certo sentido, permanecer autônoma em relação aos conflitos, às lutas de classes que marcam as sociedades na qual essa escola se insere. Por isso, ao meu ver, seria mais conveniente que o professor Saviani separasse essas duas instâncias, né, das teorias. Eventualmente, há coisas a se criticar nessas teorias, por exemplo, a noção que aparece nelas de um poder centralizado, de vetor único. As coisas não são bem assim, né? Não é um vetor das políticas públicas para os professores numa linha única, né? Daquilo que são as apropriações, separar os limites teóricos das apropriações céticas ou até mesmo nihilistas da sua recepção no debate pedagógico, né? Bom, mas de qualquer maneira, o que mais nos interessa aqui é isso. Como que foi o debate pedagógico, como que se formaram e qual a resposta que essas teorias histórico-críticas têm para o problema da igualdade. E para comentar um pouquinho a visão dessas teorias, eu vou recorrer, a um professor norte-americano, Henry Giroux, cujo livro, Os Professores como Intelectuais, teve uma imensa repercussão no Brasil, se eu não estou equivocado, seu prefácio, inclusive, é do Paulo Freire, algo assim, né? Então, para o educador norte-americano, o desenvolvimento de uma perspectiva crítica, né? Então, aqui que se forja essa noção de uma perspectiva crítica da educação, vai exigir de professores, eu cito agora Giroux, uma espécie de diálogo e de crítica que desmascare, essa palavra-chave, desmascare a tentativa da cultura escolar dominante, certo? Vinculada a um certo eto social, essa tentativa de fugir da história, que questione as suposições e práticas que informam as experiências vividas na escolarização cotidiana. De forma, continua Giroux, a, cito, revelar a distinção entre realidade e as condições que escondem a realidade. Portanto, para a pedagogia crítica, nós veremos, a grande questão é preciso desvelar esta ideologia que esconde a realidade, né? O que é real e o que é uma ilusão do real. Ora, vejam vocês, em que pese a radical diferença nos pressupostos teóricos, é notável essa proposição de Giroux e aquela imagem absolutamente icônica do Platão, no livro 7º da República, para falar sobre a tarefa educativa do filósofo, né? Emancipar os habitantes da caverna das suas ilusões por meio de uma ortopedia do olhar. Ou seja, eu preciso saber que isso não é a realidade, eu preciso olhar para a realidade. Igualzinho. Só que ali era sair da caverna, e em Giroux é tirar o véu da ideologia. Ideologia cuja função seria precisamente superar a ilusão, desvelando esse suposto simulacro que ficaria entre o sujeito e o real, né? Tanto em Platão quanto em Giroux, trata-se de propor uma gradativa apropriação do real, que seria pedagogicamente orientada para garantir o processo emancipatório e uma promessa. Qual ela? A promessa de justiça e igualdade como objetivos. Objetivos esses que seriam alcançados tanto em Platão quanto na pedagogia crítica ao final de uma longa jornada. Uma igualdade é verdade geométrica em Platão, cada um no seu lugar, que vai se transformar numa igualdade de oportunidades naquele projeto liberal e republicano. E que agora, nas teorias críticas, resultará na reformulação pedagógica, curricular, visando o quê? O desvelamento da ideologia e a superação das desigualdades sociais. Quando, ao final de um longo processo de desvelamento de um real que está escondido, que o sujeito não é capaz. Na verdade, portanto, em todos esses casos, igualdade e emancipação são sempre tomados, e veja, aqui é o ponto, como objetivos futuros da ação educativa, né? A educação educa para um dia chegar à emancipação, para um dia chegar à igualdade. É sempre uma ação cuidadosamente planejada e prevista por quem?
por aqueles que se concebem como detentores de um saber acerca do real, como é o mundo, né? Não das ilusões, das sombras, não o dos mitos, mas o da ciência, ou então não o da ideologia, mas da concretude, né? Então, esse caminho que levaria ao seu final a emancipação e a igualdade, ele é planejado, ele é previsto por aqueles que se concebem, como eu dizia, detentores de um saber acerca do real e também, isto é bem importante, de um saber acerca das formas da transmissão desse conhecimento. Formas e saberes que permanecem ocultos aos olhos dos que são leigos. Né? Por isso, o sociólogo precisa informar o professor. Ora, para chegar na última das 3 etapas, será em clara contraposição a esses 2 pressupostos, né? Que a igualdade é um objetivo a ser alcançado no final da jornada escolar, e de que há alguns que sabem não só o real, como sabem como transmitir pedagogicamente esse real, é em contraposição a esses 2 pressupostos que o pensador francês Jacques Rancière, na década de 80, vai tecer uma crítica absolutamente radical aos discursos políticos e pedagógicos, que evocam essas noções de emancipação e de igualdade como uma promessa daqueles que sabem, feita àqueles que ignoram. Certo? Ou então, para a última dessas tendências, Rancière, que vê a igualdade como ponto de partida do caminhar. Ora, a ruptura que Jacques Rancière vai operar nesse debate começa pela forma pela qual ele tece o seu ponto de vista em relação às tendências dominantes nas discussões aí entre educação, igualdade e emancipação. A sua primeira grande obra, nesse sentido, O Mestre Ignorante, não corresponde a qualquer classificação acadêmica corriqueira. Você lê o livro e fala, o que é isso? Não é filosofia, não é história, ela é, na verdade, uma narrativa. A narrativa de um evento do século XIX, impregnada de questões filosóficas, de dilemas políticos, de perspectivas educacionais, que dialogam o tempo inteiro com esses debates que nós estamos tendo aqui agora, mas que não faz referência a nenhum deles, porque ele está contando algo que aconteceu no século XIX. E o seu personagem principal, Jacotot, né, cuja vida ele narra, cujo episódio da vida ele narra, Jacotot é um revolucionário francês, exilado nos Países Baixos, né, na Holanda, um ex-revolucionário e professor a quem foi confiado um posto de leitor, isso era um posto comum, na Universidade de Louvain, né, Louvain, no francês, né. Lá nessa universidade ele se depara com um desafio absolutamente inusitado, estranho. Ele foi chamado a ensinar francês a alunos que falavam neerlandês e não falavam francês. E ele mesmo não sabia falar neerlandês. Ora, a ignorância de Jacotot em relação à língua nativa dos seus alunos, o neerlandês, o leva a uma verdadeira aventura intelectual e pedagógica, e que ele responde com uma criatividade genial. Ele sugere a esses alunos a leitura de um livro, de uma edição bilíngue das obras As Aventuras de Telêmaco, de Fénelon. E como ele não conhecia a língua dos seus alunos, o Jacotot não podia transmitir nada a esses alunos, não podia explicar a gramática francesa, não podia dar os equivalentes no holandês, ele não podia dar nenhuma informação. A única coisa que lhe restou foi colocar para os seus alunos um desafio intelectual. Seus alunos deveriam inventar, por si sós, por eles mesmos, com recurso somente da própria inteligência de cada um deles, sem nenhuma interferência e nenhuma explicação de um mestre, eles deveriam compreender uma obra, interpretar o seu sentido e ser capaz de falar e escrever sobre essa obra. Fénelon. O entusiasmo com que esses alunos da Universidade de Louvain acolheram a sua proposta, o resultado absolutamente exitoso dessa experiência, levaram Jacotot a uma medida radical. Ele põe em questão a própria estrutura que preside, que rege a relação pedagógica. Essa noção de que caberia ao professor explicar a matéria, o objeto de estudos, né, o livro Fénelon, nesse caso, a seus alunos, para que esses pudessem compreender. E, ao compreender, caminhassem gradativamente, veja a mesma noção, em direção à superação da desigualdade, que marcaria o lugar do aluno e do professor. Mas, de uma forma muito subversiva, Jacotot se pergunta, seria a explicação, né, o que é a explicação para ele? A sequência de atos mediadores
que visa, eu cito Jacques Rancière aqui, a sequência de atos que visa dispor os elementos do saber a ser transmitido para os alunos a partir de um certo acordo com as capacidades que são alegadamente limitadas dessas mentes que ainda não foram instruídas, né? Ou seja, eu preciso fazer um trabalho de transmissão do conhecimento que esteja de acordo com a capacidade dos alunos. Pense vocês os princípios construtivistas, né? Mas pergunto, Jacotot, então, seria essa explicação, esse ato de ir explicando de acordo com a capacidade do aluno, seria ele realmente um passo em direção à igualdade? Ou, na verdade, essa explicação do professor seria antes a expressão da própria crença na desigualdade como um elemento constituinte da relação pedagógica? Pergunta ainda Jacotot. Explicar algo a alguém não implicaria sugerir que, sem a explicação de um mestre que detém saberes, informações, verdades ocultas, aqueles a quem ele ensina, esses seus alunos seriam incapazes? A explicação não afirma a incapacidade do outro em aprender por si mesmo? Ainda mais, o ato explicador não expressaria, pergunta Jacotot, a convicção de que, sem o olhar iluminado de um professor que detém a ciência, que desvela os ardis da ideologia, os alunos todos estariam fadados a permanecerem na caverna das ilusões? E, sobretudo, a prática explicativa não implicaria serem os mestres não somente os detentores do conhecimento, mas também, e sobretudo, os detentores dos saberes necessários à sua transmissão. Ou seja, não seriam os mestres detentores de um saber acerca da ignorância do outro, ou seja, alguém que sabe da ignorância do outro? Ora, para Jacotot, essa pedagogia, esses seus pressupostos fundantes, a desigualdade como um ponto de partida, a igualdade como um objetivo, o supor saber a ignorância do outro, prometem a emancipação para o futuro, mas promovem, no presente, o embrutecimento, o contrário da emancipação. Isso porque, diz Jacotot, ao projetar a igualdade para um futuro sempre adiado, um futuro sempre um pouco além, um futuro que nós sabemos acessível sempre a poucos, essas práticas pedagógicas acabam por negar a igualdade como um axioma que potencializa ações capazes de atestar a igualdade no presente. Por exemplo, quando ele propôs aos seus alunos essa aventura intelectual, que exigia deles um caminho próprio no aprendizado da língua francesa, Jacotot não apostou em qualquer sistema pedagógico, mas ele expressou uma convicção política da igualdade aqui e agora. Uma convicção política que marca sua trajetória como homem público e como professor. Essa convicção é a crença na igualdade das inteligências como um fato do presente. Trata-se, de uma forma sucinta, da convicção de que todo e qualquer ser humano é, vejam, igualmente capaz de compreender, de traduzir para si, ou seja, de reconfigurar, de ressignificar qualquer obra humana criada por outra inteligência humana. Uma inteligência que nunca é nem superior, nem inferior à daquele que lê, que olha um quadro, que contempla uma escultura, que faz uma luva. Não se trata para Jacotot de relativizar, isso é importante, de equalizar as diferentes manifestações dessa capacidade comum dos seres humanos, que é a inteligência, mas de distinguir o que é uma capacidade comum de formas específicas, singulares, concretas, em que essa capacidade vai se manifestar. A igualdade das inteligências, isso é super importante, ela não é tomada por Jacotot como um fato empírico, por exemplo, que eu poderia medir, mas como um axioma inicial. Vocês percebem aqui a virada que ele vai dar? O que é a igualdade? Ele é um princípio gerador de ações, que reflete sempre uma convicção política. Os homens são iguais. Esta é uma convicção de Jacotot. Essa é uma convicção para ele que o professor deve ser. Os homens são iguais. E a adoção desse axioma não tem nada a ver com questionamento, por exemplo, da fidedignidade ou da não fidedignidade, das pesquisas empíricas, de testes psicométricos, né? Ela vai representar, na verdade, um deslocamento conceitual. Ele vai mudar o conceito de inteligência. É como se ele se perguntasse, me perdoem, é claro que ele não fazia isso, né? O que é um teste de QI voltado para a mensuração de um desempenho muito específico de um indivíduo, em provas muito específicas, raciocínio lógico matemático, mede de fato? Ele mede a inteligência,
ou ele mede a mera manifestação pontual e circunstancial dessa capacidade comum, que se manifesta em todo e em qualquer ato de criação humano. Seja esse ato a fabricação de uma luva, a tessitura de uma obra literária, a resolução de uma equação, um problema lógico, ou qualquer pintar, ou um quadro. Ora, mas a crítica de Jacotot é muito mais profunda do que esse exemplo que eu acabei de sugerir. O que ele está querendo colocar em questão é qualquer forma de atestação empírica da igualdade ou do seu contrário, a desigualdade. Dizer igualdade e desigualdade não são fatos que eu possa mensurar. E o que ele vai dizer então que elas são? Elas são potências. Potências capazes de se atualizar, de se tornar um ato, de virar verdade, na concretude de um gesto presente, né? Esse conceito potenciato também é aristotélico, né? Então, uma semente tem em potência a árvore e ela gera uma árvore, né? Esse deslocamento conceitual, ou seja, não é um fato, é uma potência, vai transformar as noções de igualdade, desigualdade, em elementos operativos do discurso, portanto, em elementos de ação política para ele. Ela não é algo que está dado, ela é algo que nos move politicamente, a igualdade. Elementos, portanto, que não se deixam aprender por redução a qualquer dado estatístico, do QI ou do Bourdieu. Mensurações psicométricas, nada disso. Rancière diz o seguinte, eu cito, liberdade e igualdade são potências que se engendram e crescem por um ato que lhes é próprio. Não se pode, pois, falar de uma liberdade ou de uma igualdade ilusória. Elas, a liberdade e a igualdade, devem ser antes concebidas como potências. Potências em relação às quais convém verificar os efeitos. Né? Ou seja, convém que, quando eu estou convencido da igualdade, eu veja o que isso é capaz de produzir. Deixa-me dar um exemplo. Primeiro da liberdade, depois da igualdade. Assim, por exemplo, nessa perspectiva, que a meu ver Rancière compartilha com Arendt, afirmar que o ser humano é um ser livre não implica afirmar um fato, mas apenas atestar que, ao agir, ou seja, para Arendt, ao romper com qualquer sorte de determinação, de amarra do passado sobre o presente, ao criar algo novo, ao sair da mera reprodução, nós verificamos a existência da liberdade como uma potência sempre presente, de fazer eclodir algo novo, algo inesperado, algo imprevisível. O que é para Arendt a potência da liberdade? Todos nós sabemos, né, e nós vamos voltar a isso muitas vezes, que, por exemplo, num lar em que o pai é extremamente violento com o filho, esse filho tende a ser violento com seu filho, que será um pai violento com seu filho, reproduzindo o passado. Mas, de vez em quando, há algo imprevisível. Esse menino que nasce num seio de um lar absolutamente violento se transforma num militante pelo pacifismo. Rompeu-se com a cadeia de causa e efeito e se libertou de um passado. Então, essa liberdade é essa potência de criar algo novo, de criar política, de criar uma república, de criar democracia, de criar algo absolutamente inusitado como uma forma social. Então, Arendt diz, nós não somos livres antes do ato. E nem nós conquistamos a liberdade como resultado do ato. É nesse ato de se libertar, é somente no ato que nos liberta que a liberdade se manifesta como uma realização concreta e presente. Nós somos livres ao agir livremente, porque nós verificamos em ato a potência dessa liberdade. De forma análoga, diz Rancière, nós somos iguais não porque nós estejamos inseridos num ordenamento jurídico, a nossa Constituição, que enuncia a igualdade, mas porque todos nós somos capazes de produzir formas, de inventar formas, de verificar, de atestar, de produzir a igualdade de todos com qualquer um, nos mais diversos domínios da nossa existência. Ora, aquele exercício proposto por Jacotot aos seus alunos é precisamente esse ato de verificação, de promoção da igualdade. E ele assim se constitui, não porque o conhecimento transmitido pela obra, o conteúdo pedagógico, o saber da obra, tem essa propriedade de gradativamente reduzir uma suposta desigualdade entre o mestre e o aluno, né? Não é a transmissão de conhecimento, mas é porque a experiência de afirmar em ato a igualdade das inteligências, de verificar a igual capacidade de todos aqui no presente, subverte completamente essa ordem hierárquica que comanda o ato pedagógico. Portanto, veja se aqui está claro,
Para Rancière, não se caminha em direção à igualdade. A igualdade é o ponto de partida do caminhar. E ela produz o caminhar que atesta a igualdade. Assim, verificar o axioma da igualdade implica criar uma forma de torná-lo verídico. Verificar é isso, tornar verídico. Tornar verídico por um ato que se dá a ver, um ato que aparece no espaço comum, que nos mostra os efeitos igualitários da sua adoção. Em outras palavras, quando eu tomo a igualdade como um princípio, eu sou capaz de produzir um evento que testemunhe a igualdade como capacidade. Ainda que num domínio muito específico e não totalizador. Todos somos igualmente capazes de compreender esse livro. Né? Não estou dizendo que a sociedade virou toda igual, mas eu mostro aqui nesse ato, aqui e agora, a igualdade operando. Trata-se, portanto, de uma noção que se torna muito evidente pela mera constatação, né, esse é o meu exemplo máximo, ao meu ver, retirado de Rancière, um pouco trabalhado, mas retirado de Rancière, né, essa noção bastante evidente para todos nós, de que todos e cada um de nós nos tornamos igualmente dotados da capacidade de falar, de dominar uma linguagem, de participar, portanto, desse logos, dessa linguagem comum, como mera decorrência do fato de que os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, todos aqueles que conviviam com a gente, se dirigiam a cada um de nós, enquanto nós éramos bebês. Lembro, bebê em latim é infans, né? Ser ainda não falante. E eles se dirigiam a nós, seres não falantes, como se fôssemos falantes, dotado exatamente da mesma e da igual capacidade de todos os demais. Ou seja, eles olhavam para o bebê não como um ser que não é falante, diferente de mim, mas eles olham como falante. Sabe a mamãe que fala, você está com fominha, querido? Oh, fez xixi. Ela trata aquele bebê, ainda não falante, como falante igual a ela. E ao fazê-lo, ao tratá-lo como um falante igual, ela produz um falante igual. Senão ele jamais seria um falante. É, portanto, porque nós cremos na igualdade como ponto de partida que nós atualizamos, que nós a realizamos, que nós a verificamos no sentido de torná-la uma verdade tangível, de torná-la uma verdade tangível. A cada dia, a cada nova experiência do presente. Assim, cada vez que cada um de nós acolhe um infans, um bebê, um não falante, como um igual e potencial falante, nós fazemos dele um igual participante de uma comunidade falante. E ao contrário, se nós fôssemos adotar o preceito de nos adaptar aos supostos limites da inteligência desse outro, desse infans, desse bebê, nós não dirigiríamos a ele frases e interrogações. Frases e interrogações que o tomam, que o supõem como um igual. Mas nós simplesmente dirigiríamos a eles balbucios, né? Babá, gugu, dadá. Né? Não se trata, portanto, de uma ilusão, essa noção de potência, da igualdade como potência. Ela é uma aposta. Ao incorporar o axioma da igualdade, nós produzimos a igualdade. Como afirma o próprio Rancière, eu cito agora, veja que frase, né? No rendimento desigual das diversas aprendizagens intelectuais, o que todos os filhos dos homens aprendem melhor é o que nenhum mestre lhes pôde explicar, a língua materna. Fala-se a ele, fala-se em torno deles. Eles escutam e retêm, imitam e repetem. Erram e se corrigem, acertam por acaso, recomeçam por método. Em idade muito tenra, são capazes quase todos, qualquer que seja o seu sexo, condição social e cor de pele, de compreender e de falar a língua de seus pais. É, pois, a partir de uma experiência de igualdade, a igual capacidade de todos de participarem de uma linguagem comum, por meio da qual nós expressamos não só as nossas necessidades, mas os nossos desejos, os nossos juízos, as nossas formas de compreender o mundo, que os filhotes de humanos se humanizam. É sobre essa igualdade primeira, todos somos falantes, que se constrói toda e qualquer desigualdade social posterior. Por quê? Porque mesmo aquele que se julga muito superior tem que admitir uma igualdade inicial absolutamente básica. O superior, quando se dirige a quem ele considera seus inferiores, tem que ser igualmente capaz de dominar a mesma e igual língua e signos que os outros.
Ou seja, ele tem de ser, os dominados, os inferiores, têm que ser igualmente capazes de compreender aquilo que ele lhes comunica, a sua alegada e a sua suposta superioridade, tá claro? Para que eu comunique a vocês que eu sou superior, é preciso que vocês entendam a minha língua, a dominem tanto quanto eu. Como destaca Rancière, eu cito, há uma igualdade dos seres falantes que antecede a relação de desigualdade. Uma relação que cria as próprias condições para a existência de qualquer desigualdade. É isso que Jacotot chama de igualdade das inteligências, diz Rancière, fim de citação. Assim, as diferenças nas manifestações da inteligência simplesmente refletem um maior ou um menor empenho, uma vontade na execução da tarefa, uma vontade mais ou menos empenhada nessa atividade, que não pode, de forma alguma, ser confundida com uma hierarquia de inteligências ou de capacidades. Aí porque, para Rancière, não cabe ao mestre agir sobre a inteligência, interferir na capacidade da inteligência do aluno compreender uma obra, perdão. Não cabe a ele agir sobre a inteligência de um aluno que se debruça sobre uma obra. Cabe a ele, sobretudo, agir sobre a vontade, né? Aquilo que põe em movimento o aluno, a fim de que esse aluno possa se conceber, a fim de que esse aluno atue a partir da mesma convicção de seu professor, a sua igual capacidade de produzir, interpretar e traduzir qualquer obra criada pela inteligência humana. Ora, vocês vejam aqui que esse deslocamento conceitual que foi operado por Rancière não é meramente teórico. Dele resulta a proposição de uma perspectiva radicalmente inovadora quanto à natureza do trabalho docente, comprometido com a prática emancipadora, vinculado ao princípio da igualdade. Em primeiro lugar, porque os caminhos da emancipação e da igualdade deixam, em Rancière, de ser vinculados à comunicação de um saber, seja ele a ciência, do projeto republicano, os ardis da ideologia, das pedagogias críticas. Ele deixa de ser isso para se constituir em uma forma de relação com o conhecimento, uma forma de relação com aqueles que interagem no conhecimento e uma convicção política acerca do meu lugar nessa sociedade. O que o mestre emancipador transmite, portanto, não é um conteúdo supostamente emancipador, mas uma vontade política de emancipar-se. Portanto, o mestre comunica aos seus alunos a decisão de romper com esse círculo da impotência. Eu não sou capaz. Um círculo da impotência que leva alunos e alunas a crerem no axioma da desigualdade das inteligências. Trata-se, pois, de superar essa engrenagem pedagógica que visava justificar o lugar de cada um no ideal de uma sociedade orgânica, piramidal, como descreve Durkheim. Mas o Rancière mobiliza sua reflexão não só para a crítica a Durkheim, mas também por uma crítica às apropriações pedagógicas da sociologia do Bourdieu e de Passeron. Justamente na medida em que essa sociologia vão recorrer a investigações empíricas a fim de atestar a desigualdade como um fato. E vocês vejam, para ele, a igualdade e desigualdade não são fatos. E mais, para Bourdieu e Passeron, esse fato sociológico, a reprodução, ele é acessível somente ao olhar daquele que é especialista, do sociólogo. Ele é oculto a nós, professores. Ele é visível àquele que é capaz de informar e desvelar aqueles que não têm essa capacidade. Nós, professores. Ele nos informa acerca do verdadeiro sentido do nosso exercício profissional, a dissimulação da reprodução social. Você percebe? Eles nos tratam como se nós fôssemos incapazes de perceber o sentido da nossa própria profissão. Portanto, aqui cria-se de novo a ideia de superiores e inferiores. Cria-se, a partir dessas apropriações posteriores da pedagogia, um duplo caminho para a reiteração da desigualdade, dessa desigualdade que se pretende, com a melhor das boas vontades, denunciar e combater. Uma primeira via, como nós vimos, caberia aos professores, iluminados pelos especialistas, promover as reformas dos conteúdos e práticas escolares, reformas que adaptariam o currículo escolar ao capital cultural das crianças menos favorecidas. Vejam aqui de novo a certeza de uma desigualdade entre as crianças e classes. E essa suposta reforma aumentaria as eventuais chances de êxito escolar. E o resultado disso foi a escola começar a oferecer xizitos para os alunos, né? Duvidar da capacidade que um aluno tem, porque é pobre, de se emocionar com Drummond, de se emocionar com Camões,
de ler uma página de Platão. A outra, de cunho muito mais fatalista, vai conceber, portanto, a reprodução das desigualdades como um elemento estrutural do sistema escolar. E assim, a eventual superação dessa tendência ao fracasso só poderia ser explicado por algum tipo de resiliência do aluno, né? E não pela fragilidade da estrutura reprodutiva da escola. Nesse sentido, essas autoproclamadas pedagogias críticas que dominam até hoje o campo pedagógico no Brasil, elas romperam, de fato, com a versão organicista de sociedade da escola republicana, mas elas partilham com essa visão, dois pressupostos fundamentais. Emancipação e igualdade seriam objetos só alcançáveis ao final de uma longa jornada de escolarização. E 2, elas seriam resultantes da universalização da transmissão do saber. Então, tanto na versão organicista, né, durkheimiana, republicana, como na histórica crítica, o ponto de partida é sempre o mesmo, a convicção da desigualdade. Se na primeira, essa desigualdade tem a ver com a diferença de dons e méritos pessoais, na segunda, ela tem a ver com uma alegada incompatibilidade entre o legado, o capital cultural das crianças, das classes trabalhadoras, e a cultura escolar, que estaria aí vinculada aos hábitos dos segmentos, hábitos no sentido por dia da palavra, né? Dos segmentos dominantes, né? E, ademais, vai acrescentar Rancière, as duas padecem de um mesmo equívoco. Elas não se dão conta de que, cito Rancière, a distribuição de conhecimento em si mesma não implica consequências igualitárias em relação à ordem social. Então, sim, agora vocês vão entender. Queremos saber tudo, mas não é do saber que brota a emancipação, é da atitude política. Em síntese, a despeito do antagonismo entre essas duas visões de sociedade, ambos projetos pedagógicos assumem a igualdade como fruto de uma longa jornada, cujas veredas só alguns conhecem. E, ao assim fazer, elas reiteram o caráter desigual de uma ordem social, em que alguns, os sociólogos ou os professores, sabem não só da ignorância dos outros, como dos meios de superar essa ignorância. Jean Jacques Cousteau, o mestre, atesta o seu compromisso com a emancipação intelectual, com a igualdade, precisamente ao renunciar a esse lugar pré-estabelecido pela ordem social, o lugar daquele que sabe da ignorância do outro, e que, por saber dessa ignorância, se quer capaz de guiar os seus alunos em direção à emancipação. E veja que aqui há uma contradição, né? Emancipação, do latim, vem aquele quando você larga a mão. Então, emancipar o outro é contraditório, né? Eu te guio na emancipação. Eu pego na tua mão para emancipar. E emancipa tem a ver com mão, né? Com largar a sua mão. Portanto, Jacques Cousteau, ao assumir que ignora a ignorância do outro, e ao transferir a vontade política da emancipação, tem um ato emancipador. Mas essa renúncia corresponde, por outro lado, à assunção de dois desafios. O primeiro, criar formas de verificação da igualdade como potencialidade do presente. O segundo, um esforço no sentido de instigar cada um e todos os seus alunos a se conceberem e agirem como igualmente dotados da capacidade de criar e traduzir obras que reflitam o axioma da igualdade. Demonstrar em ato que a inteligência é uma capacidade comum e não elemento de distinção hierárquica. Não se trata, pois, acho que está claro, de aperfeiçoar ou de propor uma nova lógica pedagógica visando melhorar a transmissão dos conteúdos, a fim de, num futuro, igualar desempenhos. Trata-se antes da promoção de um círculo de potência, para romper com a impotência, eu não sou capaz. Né? Eu sou capaz. O círculo de potência é a afirmação de que eu sou capaz, no qual se possa desenvolver formas individuais e formas coletivas de verificar e de atestar a igual capacidade de todos e de qualquer um em traduzir para si qualquer obra, de qualquer obra da inteligência humana. Ora, vejam vocês, essa palavra que ele tanto usa, traduzir, implica tanto compreender como reconfigurar pessoalmente uma narrativa. Traduzir significa pôr na minha própria língua. Trata-se, pois, simultaneamente, de empreender um ato de compreensão do outro e um ato de criação autoral. Todo tradutor recria. Ambos atos realizados sob o signo da igualdade
e da singularidade. Por isso, jamais há duas traduções idênticas. A narrativa acerca das práticas de Jacotot não nos lega, portanto, nenhum método pedagógico, abstrato, reprodutível em qualquer outra circunstância. E eu não gosto quando se pensa em Jacotot como um método a ser aplicado aqui agora, 100 e tantos anos depois. Essa narrativa nos transmite, antes, a relevância prática de uma convicção política e filosófica. A igualdade não é um objetivo em direção ao qual se caminha, mas um princípio, a partir do qual se age no presente. Aí o equívoco de conceber as obras de Jacotot como instruções didático-metodológicas. A lição, ou as lições, que a narrativa das aventuras intelectuais de Jacotot nos oferece, e não vamos esquecer, o título é O Mestre Ignorante, 5 lições sobre a emancipação intelectual. Essas lições não são explicações, não são prescrições. Cada leitor dela extrai, por conta própria, as suas lições. Desde que tome essa obra como objeto de interpretação, de reflexão, que ela volte 1, 2, 3, 4, 5 vezes, como Jacotot fazia com seus alunos. Desde que cada um se disponha a traduzi-la para si e para o seu contexto. Por exemplo, não seria essa confiança que o Jacotot exibe na capacidade de emancipação dos seus alunos uma das suas mais belas lições? E não obstante, o que pode soar mais falso do que a proposição de um método pedagógico, entendido como um conjunto de ações padronizadas, cujo objetivo seria demonstrar ao outro a confiança de que a gente deposita nele? Tem método para mostrar que eu confio em alguém? Não creio. 3 palavrinhas de considerações finais. Ora, vocês viram que nessa breve exposição, acerca de 3 diferentes formas pelas quais os discursos educacionais concebem, operacionalizam, põem em prática o princípio da igualdade, eu procurei demonstrar que, a despeito da adesão ao mesmo princípio, a igualdade, cada uma dessas correntes possui perspectivas, pressupostos teóricos próprios, que vai torná-las não simplesmente 3 teorias distintas, mas teorias irredutíveis, alternativas entre si. Mas, se no plano desse equacionamento teórico-conceitual essas correntes se confrontam e se excluem, nas práticas cotidianas, parece-me, elas acabam por se amalgamar, por se juntar, ainda que jamais sem que haja conflitos ou tensões. Ora, é perfeitamente plausível, por exemplo, imaginar que uma instituição venha a se comprometer com medidas de aperfeiçoamento da igualdade de oportunidades, como a implantação de políticas de ação afirmativa, cotas. E essa mesma instituição, simultaneamente, tome como sua diretriz a discussão sobre as lutas políticos e ideológicas relativas às escolhas curriculares. Ou ainda que essa mesma instituição procure criar condições e possibilidades para a experiência de verificação da igualdade aqui e agora, na concretude das minhas ações presentes. Não se trata, portanto, de escolher um curso de ação a partir de uma certa filiação teórica. Trata-se antes de se lidar com os limites condicionantes do real. E essa discrepância entre a radicalidade alternativa das posições teórico-conceituais e essa articulação, digamos, heterodoxa no campo das práticas cotidianas, não deve, ao meu ver, ser interpretada como um desajuste entre teoria e prática. Ela, ao contrário, deriva da peculiaridade de cada um desses domínios, da teoria, do fazer, da prática teórica e da prática escolar, das características de cada um desses domínios, dos seus desafios. Em certo sentido, essa irredutibilidade alternativa das teorias, que sempre vai impedir a fusão de uma teoria maior que abranja todas, parece a própria condição para que a gente possa estabelecer distinções, explicitar os pressupostos e aprofundar a nossa visão sobre a natureza do problema que está sendo analisado. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer que não faz o menor sentido, no plano das práticas e iniciativas institucionais, a gente ficar zelando por qualquer ortodoxia teórica que acabaria por obliterar a pluralidade e a diversidade como marcas de um projeto democrático de educação. Ou seja, não faz sentido uma escola que tem uma posição teórica
fixa que não permita a pluralidade dos seus professores debaterem, tomarem ações, às vezes conflitivas, às vezes harmônicas, né? E por que assim? Porque, dentre outras razões, o confronto inerente a essa diversidade de práticas, de concepções sobre a educação, esse confronto é em si mesmo um compromisso com o sentido democrático e republicano da educação. Não se trata, portanto, de lutar pela adoção de uma perspectiva homogênea, uma perspectiva capaz de guiar as ações educativas, mas de fomentar o respeito, né, no plano da prática, a pluralidade de concepções como elemento constitutivo do ethos escolar. A gente não pode ser a escola sem partido do B, né? Mas eu creio, para finalizar, que a maior dificuldade que a gente enfrenta no desafio de uma educação comprometida para a igualdade não está em nenhuma dessas duas coisas, nem no conflito das teorias, nem das apropriações heterodoxas que a gente delas faz na prática. As nossas dificuldades residem, ao meu ver, na persistência de uma atitude, na persistência da crença, de uma crença que se encontra profundamente enraizada na Constituição do Brasil como um Estado nacional. O Brasil, todos vocês sabem, foi o último país moderno a abolir a escravidão. A desigualdade se erigiu como uma ordem social absolutamente duradoura no Brasil. E muitas vezes concebida como uma ordem natural, por uma parcela muito considerável dos seus concidadãos. Ou seja, somos desiguais. E essa parcela inclui, evidentemente, uma parcela considerável de professores e professoras. Ora, vejam vocês que eu comecei essas reflexões falando que Montesquieu nos alertava que nós temos o poder de transmitir nossos conhecimentos aos nossos filhos, mas nós temos o poder ainda maior de transmitir as nossas paixões, aquilo que a gente crê. Isso tanto pode ser o temor aos tiranos, pode ser o amor à igualdade, mas pode ser também esse ardor que nós temos pela distinção que marca a adesão na crença na desigualdade. Portanto, a gente teria que pensar aqui como é que a gente transmite esse princípio. Como por que formas uma geração transmite, e não apenas comunica, né? Transmite para as gerações os seus princípios, paixões, crenças, a todos aqueles que a sucederão, os nossos alunos que nos sucederão no mundo. Ora, se os conhecimentos e as técnicas são, em geral, veiculados, transmitidos, por meio de enunciados, instruções, exercícios, o mesmo não ocorre com as nossas paixões, com os nossos princípios políticos. Paixões, princípios políticos, virtudes são transmitidos entre as gerações, sobretudo por meio de práticas, por meio de exemplos, palavras, por gestos, palavras e gestos que têm o poder de encarnar aquilo que a gente crê nos nossos atos, em atos que são passíveis de serem vistos, ouvidos e vividos pelos nossos alunos, portanto verificados no presente. Não se trata, portanto, da comunicação de um enunciado, verdadeiro ou falso, ou desejável ou indesejável, mas da transmissão de uma herança viva, de algo em que a gente crê. E como diz Michael Oakeshott, filósofo inglês do século XX, essa herança viva de virtudes, de paixões e de princípios só pode ser transmitida por um professor que verdadeiramente a valorize por si mesma e que não se limite a recitá-la. Porque, diz Oakeshott, não é o grito, mas é o voo do pássaro silvestre que faz com que o bando siga. Nesse sentido, esse reconhecimento da solidez, a persistência histórica da crença na desigualdade em nossa forma de ver, de pensar, de agir política e socialmente, não nos exime da luta incessante pelo cultivo das práticas de igualdade como a forma mais efetiva da sua transmissão no âmbito das instituições escolares. Ao contrário, essa consciência reforça a urgência, a complexidade, nos desafia a criar formas de atestação, de verificação da igualdade nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas relações com os nossos colegas, com as instituições em que nós trabalhamos. Não se trata aqui de suprimir uma assimetria incontornável do que é a responsabilidade do docente, do que é da responsabilidade dos seus alunos e alunas. Mas a partir
da consciência dessa assimetria das responsabilidades, encarar esse paradoxo que dá sentido ao ofício de ser professor. Comprometer-se com a verificação e com a produção da igualdade num mundo marcado pela desigualdade. Trata-se, portanto, de reconhecer que a experiência escolar não pode ser reduzida a um instrumento que seria mais ou menos eficaz na redução das desigualdades, que são exteriores à escola. Embora a escola tenha o potencial de se erigir, aqui e agora, como uma experiência viva de verificação da igualdade. Não é outro o papel da escola, no sentido político da democratização da escola republicana por Rancière. Eu leio uma longa, mas importante citação. Rancière. A escola não toma a igualdade como objetivo para o qual ela seria um meio. Ela não iguala por seu conteúdo, pelos conhecimentos com seus efeitos de redistribuição social. Ela iguala pela sua forma. A escola pública democrática já é redistribuição. Ela subtrai do mundo desigual da produção uma parte de suas riquezas para dedicá-la ao luxo que representa a constituição de um espaço e de um tempo igualitário, aqui e agora. Se a escola muda a condição social dos alunos, é principalmente porque ela faz esses alunos participar de um tempo e de um espaço igualitário, separado das exigências do trabalho. A banalização da forma escolar, que identifica o tempo social da escola como o tempo natural de amadurecimento das crianças, mascara aquilo que é uma ruptura simbólica fundamental. O tempo livre. Escolé, em grego, né, de onde vem a escola, o tempo livre tornou-se, com a escola, parte do tempo da existência trabalhadora. Produziu igualdade, né? Agora sim, para concluir, resistir a essa banalização. Sabe a escola, a partir de uma lógica instrumental, pode ser uma forma muito singela, muito simples, de afirmar cotidianamente que aquilo que um dia foi um privilégio de estamentos aristocráticos, o gozo do tempo e do espaço de formação, um tempo e espaço livre dos constrangimentos de uma ordem desigual da produção e do consumo. Né? Isso que foi privilégio de estamentos aristocráticos pode sim ser, aqui e agora, afirmado como um efetivo direito de todos, um direito igual. O direito à literatura, ao teatro, o direito à filosofia, o direito à matemática, o direito a práticas corporais, como futebol, capoeira, o direito de cada criança adicionar aquela dimensão privada de ser um filho, a dimensão pública de ser um aluno igual a todos os demais. O direito de todos nós de fazermos amigos fora do círculo familiar, escolher mestres, experimentar novos papéis. Direitos que, ao meu ver, não se justificam pelos seus supostos efeitos futuros na ordem social, mas pelo quanto a sua afirmação, o seu gozo no presente, atesta a possibilidade que todos nós temos de produzir a igualdade como direito aqui e agora.